Amigos patriotas, muito boa noite. É com grande satisfação que eu estou aqui fazendo esse vídeo em agradecimento a todo o apoio, aos novos seguidores, aos novos inscritos no canal do YouTube, e dizer que tenho plena consciência de que isso não é pela pessoa da Cíntia, e sim pelo bem do nosso país e pelos brasileiros. É muito importante a participação de vocês. Confesso que me pegou de surpresa, nem estou conseguindo responder a todos, mas agradeço a todos do fundo do coração. E não podemos nos acomodar. Não vamos permitir que esses usurpadores do poder tomem o nosso país à força. Isso não vai acontecer. E eu estava aqui observando o computador, vendo que já somos em... aqui... 2.829 seguidores, 2.829 pessoas que querem o seu direito a trabalhar e a ir e vir de volta, que não aceitam ser usurpados. Parabéns para vocês, vocês representam o Brasil. E outra coisa que eu reparei foi um texto que eu escrevi um tempo atrás, aqui. Quando um amigo me perguntou por que eu tinha plena convicção de que a televisão aquela está morrendo. Eu escrevi e postei, e chegou a estar no meu antigo Facebook, que foi tirado do ar. E eu guardei o texto aqui no Word, que eu ainda edito no Word até hoje. Então, eu vou ler aqui para vocês, são 2 páginas. E já vou me despedir dizendo muito obrigada mais uma vez. E uma boa noite. E continuaremos falando pelo Twitter e pelo Facebook agora também, além do nosso canal no YouTube. E que logo possamos voltar a falar de tênis, para quem já conhece o canal. Possamos deixar essa coisa toda de briga política no passado, né? E o texto que eu escrevi, então, está intitulado assim: Éramos bem amigos. E como éramos? Ainda lembro bem. O início, dizem, foi lá por 1981, em uma corrida de Fórmula 1. Minhas primeiras lembranças, porém, datam de um pouco depois, em uma Copa disputada na Espanha, a qual todos diziam que o Brasil não podia ter perdido. Depois viriam a dizer o mesmo de todas as Copas, mas ali, para mim, então uma criança com 4 anos de idade, marcou como a primeira vez. Ele ainda não era o principal da casa, mas logo se tornaria. E com ele viriam algumas das mais famosas frases da TV brasileira. Frases que se tornariam capazes de precedê-lo, sem a necessidade de que se mencionasse o seu nome. Haja coração! Possivelmente nem ele mesmo poderia imaginar que suas frases se tornariam tão conhecidas quanto ele. Sim, estou falando dele mesmo. Mas não só dele. Em um momento em que os locutores começavam a migrar do rádio para a televisão, muito do que hoje é óbvio em transmissão esportiva teve que ser criado no puro improviso, com uma dose do que hoje é chamado no meio jornalístico de amadorismo. Talvez fosse mesmo. Talvez fosse, mas não importa. O que importa é que tanto o locutor que deu voz à emissora quanto a emissora em si marcaram nossas vidas. Isso é inegável. No princípio era uma coisa meio mágica. Quase com a alegria de quem vai ao encontro da pessoa amada em um início de namoro, esperávamos ansiosamente por um evento esportivo. Aguardávamos para ver se ele iria ser o narrador. Ainda havia bons colegas nas TVs rivais, locutores capazes de roubar-lhe boa parcela de audiência. Mas então, também como em um namoro, ele soube nos conquistar em definitivo, dizendo as palavras certas. E com a ajuda de um célebre piloto de corridas, começamos a acordar cedo nas manhãs de domingo para ouvi-lo dizer, antes de mais nada, que éramos bem amigos. De repente estávamos envolvidos. E mais uma vez, como em um relacionamento, tornamo-nos dependentes do que ele nos fazia sentir, incapazes de mudar de canal. O início da transmissão passou a ter para nós quase tanta importância quanto as vitórias dos brasileiros que ele narrava. Tudo para que pudéssemos ouvir mais uma vez, bem amigos. Veio o Tetra e os gritos de "é Tetra". E os anos 90 tornaram a relação quente e satisfatória. Todos queriam ter uma amizade assim. Personalidades passaram a frequentar os estúdios da TV, fazendo com que filhos anônimos quisessem ser famosos para fazer o mesmo. Aparecer ao lado dele tornara-se sinônimo de orgulho para qualquer mãe. Mas, ainda na metáfora do namoro, alguns problemas começaram a aparecer. Ou seriam verdades antes escondidas? Descobriram que o embaixador da Unicef brigara com seu amigo e colega de mais de 25 anos de trabalho.
E o homem que por anos ficou conhecido por levar esperança às crianças foi acusado de ir à TV pedir que o contribuinte pagasse uma conta que, na verdade, nunca lhe pertencera. Está aí a magia do relacionamento começando a se dissipar? Muito pior estava por vir. De uma hora para outra, surgiram histórias de impostos sonegados, demissões injustificadas e artistas escanteados sem a menor explicação. Para piorar, o apresentador de todos os domingos se tornou maçante face a tantas opções televisivas ofertadas para as tardes do referido dia. Ao mesmo tempo, o Twitter quase encerrou a amizade entre nós, com seus falsos pássaros Galvão, pedindo socorro, dando-nos uma das primeiras amostras do que as fake news seriam capazes de desfazer. Em 2003, um programa com o mesmo nome estreou na tentativa de acalmar os ânimos e fazer reacender a chama da amizade, que andava fria, depois de tantas torcidas Brasil afora repetirem um mantra, num misto de apelo e ordem que insistia em bradar: cala a boca. Deu certo por um tempo, mas a verdade é que nossa relação nunca mais fora a mesma. Politicamente também já não vínhamos bem. Apenas não queríamos ver. A cada eleição para presidente, ficava mais claro que os amigos tinham divergências políticas. A mais recente delas, com a ajuda da instantaneidade da internet, deixou claro que estávamos em lados opostos. E tudo isso fez ruir de vez as estruturas de uma amizade de décadas, que parecia ser inabalável. Restou a saudade. Saudade da inocência, do não saber, do não ouvir falar. Saudade das manhãs de domingo, do nosso piloto. De ligar a TV para se distrair e não para se atormentar com o noticialismo que preocupa, indigna, machuca e entristece, despertando sentimentos que em nada lembram a amizade. Como as coisas chegaram a esse ponto? O que fizemos de errado? Nada. Simplesmente éramos jovens. Gostávamos de futebol, de Fórmula 1. Não conhecíamos jabá. Ignorávamos o preço fantástico do minuto de comercial pago pelos anunciantes de domingo à noite. Éramos trapalhões nesta vida. Amor e sexo eram quase a mesma coisa. E quando não eram, pouca gente se importava. Os gays eram gays, os héteros eram héteros e pronto. Sem necessidade de agitar sua bandeira na cara do outro. A televisão unia a família. Tínhamos bola no pé e força de vontade para chegar onde nosso coração mandasse. Ouvíamos música por ideologia, não por falta de opções. Éramos bem amigos. Que pena.